Rafael, a palavra está com você, tá? Por favor, nos dê aí a honra de aprender um pouquinho mais sobre certificação. Obrigado, viu? Boa live. Precisar de alguma coisa, chama aqui, tá? Perfeito, obrigado. Bom, primeiramente, bom dia. Como já diria Chico Sainz aí, obrigado para quem chegou, obrigado para quem está chegado aí nessa manhã de segunda-feira. E a gente vai falar um tema bem legal, um tema bem importante, que são as certificações que a INC possui hoje e os planos para as próximas certificações também. Então, tem algumas certificações acontecendo nesse momento, que é importante, que é legal vocês compartilharem com os clientes, até mesmo na hora da argumentação. Tem até certificação internacional que a gente já está olhando aí também, que ela afeta diretamente a nossa obra. Então, deixa eu já compartilhar a tela com vocês aqui. E aí eu só queria um feedback se todo mundo está visualizando isso, porque às vezes aqui no Teams eu não consigo ver vocês. Tá Joia, ok aí? Rafael. Tá ok aqui, tá? Perfeito, excelente. Pessoal, então olha só, como o tema hoje é certificação, a importância da acreditação do mercado. Como que o mercado pode acreditar em uma empresa certificada, em empresas com selo? Bom, meu nome é Rafael Brasil, e o Brasil não é de um nome artístico, é o meu próprio nome mesmo. Eu sou Head de Processos e Inovação aqui na Inc Empreendimentos, e eu já estou ali inteirando o meu terceiro ano aqui na Inc. E há algum tempo eu recebi essa missão de algumas certificações aqui dentro da empresa. E por que as empresas hoje buscam as certificações do mercado? Busca ter um selo de reconhecimento dentro da empresa. Bom, primeiro motivo, provar que existe algo. Através do selo, através da certificação, a gente prova que existe algum processo, que existe um selo, uma qualidade, né, que a gente tem um rigor maior dentro dos nossos processos na empresa. Uma certificação, ela é uma avaliação feita por um órgão externo que já tem um reconhecimento no mercado, já tem um reconhecimento nacional e internacional, assim como a gente tem empresas que nos avaliaram, que é internacionalmente reconhecidas, né, com peso, com autoridade para dar aquele selo, e ela confirma que de forma independente e que o padrão que a gente promete é o padrão que a gente cumpriu. Então, a gente vai criando a nossa cultura, a gente vai criando os nossos processos aqui. A gente chama alguma Não, empresa externa e fala: olha, eles, eu quero que você me a última certifique, eu foto quero que que eu coloquei. você me reconheça com o seu selo, com o seu peso no mercado, tudo que eu falo que eu entrego. Então, a primeira coisa que as empresas buscam é para provar, sim, que o que ela faz existe e acontece de fato. Outra, é uma disciplina. Quando a gente tem uma certificação e sabe que isso vai acontecer e tudo mais, e a gente quer aquela certificação, aquele reconhecimento, a gente tem que mudar alguns processos, a gente tem que adaptar alguns pontos na cultura ali, né, vamos dizer assim, que é importante para essa certificação. Então, pela disciplina, a certificação não é mais um selo que a gente vai colocar e usar no marketing, em redes sociais. Ela sim é a prova e é o compromisso. Os nossos outros selos que a gente tem, já falo para vocês que é o PBK, o ISO, a gente tá concorrendo agora o prêmio do Reclame Aqui, que, se eu não me engano, acho que a gente é uma das únicas construtoras que tem dentro do reconhecimento do Reclame Aqui por conta da nota. Então, sim, isso prova que a gente atende bem o nosso cliente, que a gente resolve os problemas e dúvidas, devoluções, porque isso é reconhecido. Esses são os dois principais motivos da certificação. E outra, pela valorização da empresa no mercado. As empresas hoje, com certificações, são mais reconhecidas, sim, até para o investimento, os bancos, a gente vai ver que a gente tem reconhecimento pelo banco também, a gente tem uma certificação pelo banco. Então, para a Inc. Empreendimentos ou para as empresas que buscam a certificação, a valorização no mercado ela é maior. Tá? Ela tem um peso diferenciado para essas empresas que têm uma lista de selos, principalmente para construtoras e incorporadoras também. Isso tem um peso maior, porque a gente sabe que lá na obra acontecem diversos problemas, que a gente sabe que os problemas que acontecem lá é no dia a dia, às vezes não está dentro do padrão e tal. Então, para as construtoras, para as incorporadoras, são selos que têm
vamos dizer, mais pesos para que a gente se reconheça. Então, um dos principais motivos, aí, o terceiro motivo, vamos dizer assim, é a valorização da empresa no mercado quando elas têm esse selo reconhecido. Bom, e lá para o cliente? O que que o cliente que está comprando um apartamento conosco, ele sente na prática mesmo, quando você está ali nos seus argumentos? Primeira coisa, é a confiança. O cliente não precisa confiar apenas na palavra do corretor. Ele tem que saber que um órgão independente da ANC, fora e reconhecimento internacional, confiou nos nossos processos e veio aqui e certificou: olha, eu certifico que a ANC faz e comprova o que ela promete. Então a gente não precisa falar que na hora que a gente está na venda, ele fala: não, a gente tem o selo Casa Azul, a gente tem o ED, a gente tem o GPTW. Não, a gente tem que falar com o cliente também que uma empresa nos reconheceu, nos certificou que os nossos processos sim funcionam. Qualidade. Isso chega lá na ponta para o cliente, tá? Mesmo que a gente tenha aqui os nossos processos e a qualidade toda, isso reflete para o cliente. Então, por exemplo, se eu tenho lá um reconhecimento do Reclame Aqui, ele pode saber que todas as reclamações, o suporte que ele precisar, ele vai ter. Porque uma empresa de tantos anos reconheceu que a gente atende as reclamações do cliente. Ah, a gente tem um selo Casa Azul, que o empreendimento, aqueles apartamentos foram feitos com reconhecimento de normas técnicas, desempenho, tecnologia, algo social, de ecossistemas ali também de ambientes. Então, isso é reconhecido pelo cliente, a qualidade do nosso empreendimento aumenta. Então, a Caixa vai lá e nos reconhece. E a segurança também. O cliente, ele consegue sentir isso. O quê? Significa que é menos problemas e menos dor de cabeça para o cliente lá na frente, tá? Então, depois que ele recebe as chaves, é mais tranquilidade para quem comprou, para quem vai investir. Por que mais tranquilidade e segurança? Porque ele sabe que se ele precisar de suporte pós a chave, ele vai ter lá o problema dele resolvido. Ele sabe que o apartamento dele foi feito com uma empresa que é reconhecida, que tem alto índice de qualidade também. Bom, se a gente já. E a gente pode pesquisar no mercado, para quem já visitou, sei lá, estandes de outras, dos concorrentes ou obras de outros concorrentes, entende e reconhece que as nossas obras hoje é extremamente organizada, a gente leva extremamente o processo, como o Edinho sempre fala, né? E a gente deve reconhecer, são as melhores obras do Brasil, né? E para quem visita a obra, sabe que a obra é extremamente organizada e que para isso não reflita um problema futuro lá para o cliente. Bom, e qual que é o argumento ali, qual que é os passos e as etapas que isso se reconhece para o cliente? Primeiro é o selo, que a gente deve repassar para o cliente qual que é o selo que a gente possui, os benefícios que tem este selo para o cliente de fato, tá bom? E como que o cliente consegue perceber isso dentro do apartamento dele, na unidade que ele comprou. Então, se a gente fosse julgar essas três etapas, ok, mas como que eu vou converter isso para falar com o meu cliente lá na hora da venda, vamos dizer assim, na hora do fechamento? A gente não vai simplesmente citar uma sigla sozinha para o cliente. Falar: olha, a gente tem aqui um GPTW. A gente não vai falar isso com o cliente. A gente aqui tem um CSF para o cliente. A gente tem aqui um Security Cyber, cibersegurança de todos os processos e dados, ou LGPD. Até para a gente reconhecer que o nosso público, às vezes, não tem acesso a essas siglas. Então, reconhecendo os selos que eu tenho aqui, eu não posso simplesmente soltar uma sigla para o cliente. Falar lá apenas o nome da sigla não diz nada, né? Sempre explique para o cliente aquilo que garante e que para quem vai morar investir. Ah, eu tenho aqui o selo de LGPD. Todos os dados deles são seguros, ok? Traduz o selo em vantagem real. Em vez de, a gente tem certificado X aqui, e aí a gente deixa isso solto? Não, a gente tem que dizer o benefício para o cliente. Ó, você vai gastar menos com energia, ou a obra é fiscalizada do início ao fim, e de fato isso pode acontecer. Ó, você vai gastar menos com energia, porque o empreendimento, a torre, ele é construído virado para o sol, e aí vai ter luminosidade durante tal período do dia, e você não vai usar mais a energia da sua casa. E isso de fato acontece, né? Porque a gente tem um selo que faça com que isso seja reconhecido. Então a gente pode utilizar isso como benefício para o cliente no dia a dia. Bom, e aí a gente tem ali, use no momento da insegurança. Então, se você tiver
perceber que o cliente está inseguro na hora ali de tomar uma decisão, você pode trazer mais essa ferramenta, que são as certificações, que são os selos, para te ajudar no argumento com o seu cliente, na hora que você sentir que ele está inseguro. Então, traga a certificação exatamente quando o cliente demonstrar que ele está inseguro. A gente sabe que tem cliente ali que não vai ligar muito para o selo. Ótimo, perfeito, excelente. Mas os clientes que você reconhecer e perceber que ele tem um peso maior selo, que ele reconhece, ele quer morar numa casa aqui, num apartamento, que tem lá os seus sistemas de ambientais, qual que é a tecnologia que foi utilizada, qual que é o ruído que passa na janela e tal, luminosidade, a gente vai trazendo e vai convertendo esses benefícios para colocar no argumento da venda junto com o cliente, ok? Bom, até aqui, a gente reconheceu como que os selos dão peso na nossa argumentação ali para falar com o cliente, como que a gente pode utilizar como benefícios e tal. Mas hoje, o que a Anki tem de certificações? Bom, as certificações hoje ela acontece com várias pessoas, né? Então a gente tem lá o PVQPH, que fica com o Marcelo Paiva, que foi falado com vocês. A gente tem a ISO, a gente tem a Abrainc, a gente está indo agora para o Reclame Aqui, que também é uma certificação extremamente importante por conta da reputação. A Luísa Brito e a equipe dela fazem um excelente trabalho de reconhecer. E pelo segundo ano consecutivo, este selo está comigo hoje, que é o GPTW, que é o Great Place to Work. Esse selo é uma pesquisa, é um reconhecimento internacional e principalmente nacional hoje, que reconhece as melhores empresas para se trabalhar. Reconhece que a gente faz um excelente ambiente, como eles utilizam, um ambiente de trabalho extraordinário que a gente constrói hoje. Então, essa certificação é uma das mais importantes para as empresas hoje no mercado. E qual que é o benefício disso? Qual que é o benefício, às vezes, até para o cliente, a gente ter um selo GPTW hoje? As melhores pessoas no mercado, as melhores equipes estão conosco. Isso atrai os melhores talentos do mercado, tá? Então, hoje eu posso dizer que aqui, hoje, no Rossi, no back-office, sim, trabalha as melhores pessoas hoje do mercado. Isso atrai os melhores talentos. Então, se a gente fala, olha, eu reconheço hoje que eu tenho um ótimo ambiente para trabalhar, meu ambiente de trabalho ele é extraordinário, ele é diferenciado, eu fui reconhecido, isso atrai as melhores pessoas para trabalhar. Para o cliente, quer dizer que se ele tiver algum problema, a gente tem as melhores pessoas para resolver. Para vocês que precisam aqui do back-office do Roça, a gente também tem as melhores pessoas para resolver qualquer problema que aconteça. O GPTW, agora a gente entrou no ranking, né, e deve sair agora no próximo do final do ano os rankings das melhores empresas para se trabalhar. A gente é certificado hoje, mas ele solta um ranking, por exemplo, das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Então, a gente está concorrendo a esse ranking também, tá? Das melhores empresas. Aí, se a gente ganhar mais esse selo, que a gente chama das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e isso aumenta também até para a gente atrair os melhores talentos. Ou seja, a gente não perde lá os melhores talentos para a CUI, para a MRV, para a Tenda, a gente não perde para essa galera e eles vêm para a Inc. Um segundo selo que é extremamente importante, que é o selo Casa Azul, tá? Que é o selo da Caixa. Esse selo, ele é importante e ele é bem difícil de se tirar, tá? É um selo que ele estimula o desenvolvimento de projetos com menor impacto ambiental, responsabilidade social e boas práticas de governança ao redor. Esse selo teve que movimentar bastante pessoas de várias áreas e ele é extremamente difícil de tirar esse selo da Caixa. Então, ele avalia os critérios desde o projeto até o uso do imóvel pelos moradores lá na ponta. Então, ele pega todas as etapas. Então, desde quando a gente está fazendo o projeto, desde quando a gente entrega o empreendimento. Então, hoje, para o cliente e para a obra, hoje o selo Casa Azul é um dos mais importantes que a gente tem. Então ele pega, olha, o nosso projeto, igual eu estou falando, né? Vamos construir uma torre que ela é direcionada para ficar o maior tempo possível recebendo luminosidade, recebendo ali todas, para o cliente não gastar com mais energia, vamos dizer assim, né? É um dos principais selos. Esse a gente pode utilizar. Para as construtoras, é o selo que elas mais querem trazer para dentro delas, tá? É o selo Casa Azul. A gente tem um outro selo que a gente busca também, que é o NDT, que é o de
de nível de desempenho técnico. E esse é um dos mais importantes também, porque reconhece a obra, reconhece ali os empreendimentos. E esse selo também até melhora o nosso crédito na Caixa, vamos dizer assim, com taxa de juros. Isso converte em melhores empreendimentos, melhores benefícios para os colaboradores, maiores investimentos em outros projetos dentro da Inc., viu? Bom, certificações em andamento hoje. O que a gente tem na mão? O que está acontecendo dentro da Inc? Rafael, Sim, desculpa te atrapalhar aí, que eu estou na estrada aqui, eu parei aqui rapidinho para entrar. bom dia. Primeiramente, agradecer, né, por você participar aí com a gente. Fiz o convite na semana passada, você aceitou. Pessoal, estou vendo aqui que tem mais de 70 pessoas na live, então obrigado aí quem acordou cedinho para poder entrar na live. Estou com o André e com a Laurinha aqui, ó. Oi, querido! Tá todo mundo aqui. Conteúdo muito relevante, isso aí ajuda demais a gente no fechamento de venda. O que o Rafael está trazendo aí não é algo que vai fazer vocês venderem mais, mas vai ajudar vocês a fazer o cliente tomar a decisão, ajudar vocês a contornar alguma objeção. Então, Adriano, acredito que você já deve estar fazendo isso, mas grava essa live que eu quero assistir ela depois. Vamos compartilhar ela lá no nosso link do YouTube, para depois outros corretores poderem acessar também. E estender o convite aqui, Adriano, porque o Rafael tem outros conteúdos, além dos certificados, para trazer para a gente. Então, colocar ele no nosso radar aí, das próximas lives aí, que tem muito conteúdo que ele tem lá, muita informação, assim, valiosíssima, né? É do Brasil mesmo, ele é do Brasil mesmo. Tá na nossa linha de tiro aqui, ó. Já deixa comigo. E estender o convite também para ele fazer a live do Respeito à Minha História. Tenho certeza que a história dele aí vai ser muito importante, gratificante a gente saber e conhecer um pouquinho mais da história dele aí, de vida profissional, que é as nossas lives de sexta-feira, né? Não vai dar para me assistir, porque eu tenho que continuar a estrada, porque são mais de 10 horas de viagem. Mas obrigado, Rafael. Vou assistir depois, te dou um feedback lá depois, da gravação que eu vou assistir. Bom dia para vocês, boas semanas, e quarta-feira a live é comigo, hein, pessoal? Vai ser chapa quente, chama na taca. Bom dia para todos, boas vendas. Tchau, obrigado. Obrigado, Zerim. Valeu, valeu. É isso aí, muito bom, gente. E sim, de fato, tem outros conteúdos aqui que eu acho que eu consigo trazer para vocês aí, para agregar no dia a dia, conhecer mais os processos da Inc, que eu sei que vocês estão aí nessa linha de frente aí, né, no front, e às vezes durante o dia a dia a gente não consegue ver o que está acontecendo aqui, porque aqui também acontece bastante coisa e tal, e nessa correria do dia a dia é bom a gente ter esse momento que a gente possa compartilhar com vocês e até mesmo ajudar no dia a dia de trabalho e no argumento ali de vendas para ajudar vocês no fechamento. Bom, dando continuidade aqui, certificações que a gente tem em andamento, e são muitas, e muitas importantes, e muitas legais também que vocês podem compartilhar com o cliente de vocês. Primeira certificação que a gente está em andamento. A certificadora que a gente tem hoje chama Intuix, tá? Então, a gente tem vários selos com essa certificadora hoje que está nos ajudando. O primeiro selo que está em andamento aí é o selo da LGPD. A gente já tem boas práticas de LGPD, ela já está valendo sim. Ela não exige uma certificação, mas quem tem hoje um reconhecimento no mercado se destaca, tá? Tem um destaque maior com o tratamento de dados. Então, o que isso reflete hoje? Que a Inc, né, está garantindo ali que protege os dados do cliente com segurança, transparência, e que a gente segue, sim, a lei de proteção de dados, a lei geral de proteção de dados, que é a que vale hoje no Brasil. Então, sim, é um reconhecimento que a gente quer. A gente já aplica dentro do TI algumas boas práticas e exigências do LGPD. Então, esse é o primeiro selo que vocês têm que saber que, sim, a gente possui esse andamento para ter esse reconhecimento dentro da LGPD. O segundo selo que a gente busca, a segunda certificação aí, é o GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, só que o europeu, é o da Europa, que é esse que a gente busca. Por que esse é importante? Porque hoje a Inc trabalha com diversos sistemas fora do Brasil. Então a gente tem ferramentas que a gente não é brasileira.
Por exemplo, a gente tem uma ferramenta aqui dentro que é o ZenKit, ele é uma ferramenta da Alemanha. E aí, cerca de 35 pessoas utilizam essa ferramenta. E ali entra os dados, por exemplo, às vezes do corretor, do terrenista que a gente está negociando. Então, a gente tem que seguir essa LGPD europeia justamente para tratar os dados que a gente tem aqui dentro. Então, olha você ver como que é importante. A gente tem outras empresas de nuvem também que dão suporte para o sistema que eles utilizam, que também precisa seguir essa mesma regulamentação da LGPD europeia, tá? Então, por isso que, mesmo que seja essa certificação internacional aplicada ao Brasil, a gente tem que seguir ela sim. Outra que está aí, tá em hype, né? É o momento, que é a certificação do ESG, Ambiental, Social e Governança. Mostra que a INC decide pensando no impacto ambiental, social e ético dos empreendimentos que a gente constrói hoje. Sustentabilidade, respeito às pessoas e uma gestão honesta e transparência. Essa é uma certificação que a gente busca hoje, que é o ESG. Ela está hypada hoje no mercado para as empresas que colocam, olha, sim, nós possuímos uma certificação ESG hoje. Quer dizer que a gente constrói, a gente planeja os nossos empreendimentos voltados para o ambiental, social e governança. Constrói com ética, né? Pensa ali no ambiental. Bom, cibersegurança também é uma certificação que a gente busca, que protege os sistemas e dados contra ataques e vazamentos, que a gente tem monitoramento constante. Aí a gente tem, por exemplo, um servidor nosso que fica aqui no host conosco no TI. Então, a gente tem que ter essa certificação também. O Felipe já está fazendo uma movimentação bem forte hoje de cibersegurança. E a gente sabe com IA constantemente, né, utilizando durante o dia, a gente sabe que tem bastante dados, tudo é sistematizado. Então, sim, tem que ter essa certificação de cibersegurança. Outra que a gente está buscando é a defesa do consumidor através dessa certificação. A gente assegura o respeito aos direitos de quem compra, com informações claras, propagandas honestas, atendimento organizado, tratamento justo das reclamações e devoluções. Certificação importante. Então, quando a gente conseguir essa certificação e um cliente falar, olha, mas vocês não me deu devolutiva do meu problema, não teve atenção à minha reclamação. Não, a gente tem um selo aqui, alguém nos reconheceu, uma certificadora falou, não, a Inc. Empreendimentos hoje, o Grupo Inc., ela tem lá todos os seus processos voltados para a defesa do consumidor, ok? Outra certificação importante que está em andamento também é a certificação do CLT, que é o quê? Comprova o cumprimento da legislação trabalhista, desde a contratação, a jornada, a remuneração, desligamento, todos os processos voltados para a CLT, a Intuix vai nos reconhecer que a gente segue todos os processos, reconhecimentos, tudo dentro das normas da legislação trabalhista, é uma certificação CLT conosco. E até certificação de inteligência artificial a gente está buscando. Certifica o uso ético e responsável da IA. A gente sabe hoje, tem aquelas imagens lá que a IA pode criar para enganar algo, né, que aconteça. Por exemplo, eu estou vendo esses dias, e não sei se vocês viram a notícia de um cliente pediu para uma inteligência artificial colocar uma barata no lanche e ele pediu ressarcimento através do iFood. E aí, olha só como é que é o uso da inteligência artificial. Motoristas de aplicativo, por exemplo, o Uber 99, pedindo montagem que o carro foi danificado, sorvete, o carro impede ressarcimento. Então, esse é o tipo de uso errado da inteligência artificial. Então, quando a gente tem uma certificação, uma empresa que reconhece que a gente usa inteligência artificial, sabe que a gente não está utilizando a inteligência artificial IA para outros fins que vai ter um benefício ilícito para a Inc., até mesmo para os colaboradores. A gente tem um projeto interno aqui hoje que chama Creators, que tem cerca de quase 40 pessoas que está imerso para tentar trazer soluções novas de inteligência artificial. Então, a gente tem esse projeto interno hoje que depois pode reconhecer para vocês aí com maior desempenho e eficiência para trazer mais leads, gerar mais vendas, ajudar no processo, que a gente sabe que aí na ponta é onde a gente tem que ter os melhores processos eficientes, né, e a tecnologia envolvida. O selo mulher
que certifica um ambiente livre de acesso, discriminação contra a mulher, com canais seguros de denúncia e apoio às vítimas também, igualdade de oportunidades. E a gente tem hoje um relatório interno da INC, que a gente mandou ele para a GPTW, que caso a gente ganhe esse ranking de 100 melhores empresas, que é um dos reconhecimentos que a gente vai receber. Que hoje a gente tem uma parte de igualdade de oportunidades dentro da INC extremamente relevante. A gente pode dizer hoje que quase que confirmado que as mulheres hoje ganham, tipo assim, ganham um pouco a mais que os homens, cerca de 3% a mais, vamos dizer assim. Ou seja, a gente reconhece um ambiente seguro para a mulher trabalhar aqui com igualdade. Tá? Então, esse é o selo que a gente busca, que a gente sabe que os processos voltados para a mulher dentro da empresa, eles devem ser sim reconhecidos. O safety, que é segurança e saúde e bem-estar. A gente até fez um evento interno aqui, que foi o Janeiro Branco, que é voltado para a saúde mental, né, e tal. Garante a proteção da saúde física e mental dos colaboradores, com prevenção de acidentes e treinamentos e plano de emergência. Então, a gente sabe que o Bolotar, ele faz um intenso treinamento nas obras com as pessoas ali, e interno também. A gente fez lá o Janeiro Branco para saúde mental, né? Vai estar para sair a N01, NR01, se eu não me engano, para justamente voltada para a saúde mental. E a gente sabe que essa quantidade de informações, rede social, inteligência artificial, isso sim, durante o dia a gente sente que está esgotado mentalmente às vezes. Então, para segurança mental, saúde e bem-estar dos colaboradores. E o último selo que a gente está buscando aí, que chama Empresa Legal. Esse selo reúne todos os outros selos, tá? Então, quando a gente tira esse selo da Empresa Legal, quer dizer que ele reconhece sim que a gente tirou todos os outros selos. Que tudo que a gente fez lá atrás para o selo da mulher, CLT, colaboradores, voltado para o cliente, ele foi sim atendido, tá? Ele foi feito, ele foi reconhecido. Então, podemos dizer que esse é o selo master, né? De todos esses que eu falei. Então, no dia que vocês verem assim, que a gente anunciar que a INC tem o selo da empresa legal, quer dizer que todos os outros selos a gente conseguiu através da Intuix. Bom, empresa certificada, ela é mais segura, tem mais segurança e mais credibilidade no mercado, quanto para os clientes principalmente, quanto para os acionistas, quanto para parceiros, quanto para fornecedores. Uma empresa certificada, ela tem mais credibilidade. Utilizem isso no dia a dia de vocês, utilizem no argumento de vendas, levem os selos. Eu vou depois mandar o link para o Adriano, para o Rogerinho, para ele poder distribuir para vocês aonde está esse selo. Então, vocês vão conseguir entrar lá e ver aonde que pode ser aplicada essas certificações, como que elas funcionam, os benefícios para o cliente. A gente tem uma página que dá sim para vocês acessarem lá e ver todas as aplicações desse selo. Então, a mensagem importante de hoje é essa. Empresa certificada, ela gera mais segurança para o cliente que está comprando o investimento da vida dele e ela tem mais credibilidade para o mercado. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje. E eu queria agradecer a presença de vocês, tá? O meu muito obrigado aí por esse momento de compartilhar o selo com vocês, tá bem? Ô, Rafael, inicialmente a dizer da minha surpresa, né? Quando a gente montou esse tema, apresentou para a diretoria validar, eu não esperava desdobrar nesse monte de certificações que, para mim, é uma honra muito grande. Eu fui auditor na CEMIG e participei de diversos processos de certificação lá. E eu sabia, né, meio cabeça de bacalhau, eu sabia que aqui na INC tinha, mas quando você vai conversar lá com o corretor que acabou de chegar, ou que já está aqui há algum tempo, ninguém tinha as informações. Então, eu acho que agora todo mundo encheu a sacolinha de argumentos, argumentos sólidos, argumentos de acreditação nacional e internacional, e a gente tem que trazer isso para o mercado local para mostrar que a INC realmente é esse monstro dessa empresa que a gente só vê o pelo da ponta da orelha, a gente não conhece o monstro inteiro que a gente trabalha, e monstro no melhor sentido. Por quê? Dia que eu estive lá
na obra da sua última imagem aí, né? Que é o nosso JK, e que eu JK. vi aquela rota de visitação, que é uma das exigências da certificadora ISO. Eu fiquei extremamente assim emocionado, porque comprova o comprometimento da empresa com aquilo que ela acredita, que ela se propõe. Então, assim, é um convite a todo mundo. É bom que você vai mandar o link, todo mundo tem condição de explorar, entender melhor Sim, isso, se tornar mais consistente, né? A gente vai continuar aí no seu encalço para a gente pegar mais informações estratégicas assim, porque legal. chega da gente ficar sem argumento na hora que o cliente começa a fazer comparações assim gigantescas, né? O que você falou, comparar Cury, Direcional, MRV, que são bem maiores que nós, mas que talvez não tenham o primor que a gente está tendo de começar certo, de começar menorzinho, mas com consistência. Obrigado. Eu vou Sim. abrir a perguntas aqui, algumas perguntas, né, o Rafael, para a gente alinhar, né, e depois ficar na expectativa de receber esse material. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer? Se tiver, é só levantar a mão aqui que a gente chama. Enquanto isso, eu tenho uma pergunta, se você me permite, Rafael, que é o seguinte: Claro. bacana, muito emocionante, acho que para muita gente que está aqui, eu já recebi manifestações no WhatsApp, no chat aqui, o pessoal bem satisfeito, tá? Mas o que me frustra algumas vezes aqui na INC, eu pergunto isso para o Rogério, a gente pergunta sempre, né, para a diretoria, o que que a INC tem feito para publicizar, para tornar público, para levar a todos os nossos clientes ao ambiente que a gente atua, essa condição diferenciada que a gente tem das certificações. Bom, hoje dentro da. A gente sabe que a gente não tem o melhor formato de comunicação hoje, né? E aí a gente está buscando, o Edinho, pelo menos nos últimos meses, quer esse projeto tipo rodando. A gente está com uma equipe, uma pessoa nova hoje que vai cuidar somente dessas comunicações internas dentro da Inc. Então a gente está meio que reformulando esse formato de comunicação que a gente tem hoje. Então, desde por exemplo, um local onde vocês possam acessar todas as informações da Inc. Por exemplo, o link que eu vou mandar para vocês é um link de uma ferramenta externa, não é ainda oficial uma da Inc. O nosso objetivo, por exemplo, nos próximos passos, é centralizar todas essas informações. Vamos dizer que podemos dizer que seja uma intranet, onde vocês vão acessar e falar, olha, quais são as certificações, quais são as comunicações que tem conosco. Sim, que hoje a gente utiliza muito ali o Teams, o WhatsApp, o e-mail, que é onde chega para a gente essas comunicações. Então, a gente quer meio que fazer o funil das informações, né, para que chegue melhor para vocês. Desde que seja com o nosso CEO Edinho, ou com o Rogério, né, ou toda a equipe de marketing, até mesmo comigo e outras pessoas que participam de outros projetos. Por exemplo, a equipe que participou do Selo Azul, assim que a gente terminar, já fazer toda a divulgação para vocês. Então, os próximos passos é a gente criar um funil e um melhor caminho e maneira de comunicar com vocês. Porque a gente sabe que no dia a dia, com o cliente, com as regras da INC ali, a gente sabe que é difícil, às vezes, tipo, mensagem no WhatsApp, você deve receber, sei lá, umas 153 por hora mensagem no Teams e tal. Então, é uma coisa que eu acredito muito. Eu participei do primeiro projeto da comunicação e a gente está avançando para um 2.0, vamos dizer assim, e levar mais tecnologia e criar esse caminho mais fluido de informações para vocês, tá? Tá joia, te agradecer então esse feedback. Dizer o seguinte: o Felipe diz que muito em breve a gente vai até substituir o que nós temos hoje pelo Smart Link, que é uma tendência. Só que hoje, Sim, na diretoria comercial, ainda pouco divulgada, mas muito em breve, todos os corretores vão ter um acesso muito facilitado, né? Eu estou bem dedicado a isso. A gente já tem o SharePoint, que é um drive que a gente tem na internet e dentro do SharePoint existe uma pastinha de biblioteca, onde a gente põe informações muito relevantes. Se você legal. já puder interagir conosco, colocar essas certificações, pelo menos para a ponta, né? Que a gente está aqui na ponta, é a gente que Legal. precisa do argumento, e trazer essas certificações para a gente deixar lá, para na hora do aperto, em um clique a gente acessar isso e virar argumento imediato. A gente se Legal. coloca à disposição, eu posso interagir com você e já disponibilizar isso pelo menos para o time comercial. Pode ser assim?
Pode, perfeito, excelente, muito bom, muito bom. Eu acredito muito nesse formato, sim. Tem um formato bem legal que eu participo de um projeto que chama BIM. E esse projeto ele é engenharia digital, né? A gente digitalizar os empreendimentos. E tem um formato de comunicação que a gente usa bem legal aqui, que é toda vez que algum membro ou a equipe participa de algum evento ou absorve algum conhecimento, a gente faz um evento que chama Download BIM. A gente leva as outras equipes que não foram, que não participaram, para o auditório e elas fazem um download do meu conhecimento e do conhecimento da equipe que foi no evento. Top. Então, por exemplo, eu fui lá em São Paulo no evento do BIM, eu fui visitar uma concorrente, eu fui fazer algum outro evento. Depois, as equipes que não foram, que não puderam ir, a gente reúne e faz downloads. Elas baixam o meu conhecimento. Então, um dos melhores formatos que a gente achou para compartilhar conhecimento aqui dentro da Inc., que é o download. Isso foi estendido também para outras equipes, que aí foi chamado de download 360. Então, esse é um dos formatos que eu posso afirmar para vocês de cultura que a comunicação está rodando para chegar para todos. Tá bem? Muito bom. Te agradeço muito, tá? O pessoal está meio acanhado, meio tímido. Acho que eles querem estudar um pouquinho mais. Da próxima a gente traz questões mais relevantes, né? Mas é interessante que isso seja disseminado mesmo internamente, porque conhecimento é tudo, né? Acho que o desconhecimento é que compromete muitas das vezes as vendas que a gente tanto precisa lá na ponta, lá na mesa de atendimento, tá? Vou rezar esse rosário aí que o Rogério passou, né? De explorar um pouquinho mais. Tenho certeza que você tem muito a contribuir conosco. Te agradecer o Bom. tempo e nos desculpar, né? Foi muito no encimar da hora aí, mas é porque era um tema Nada. que a gente insistiu muito, que a gente precisava realmente ter de domínio aqui de todo mundo, tá? Perfeito. Um excelente dia para você, para todo mundo, gente. Se tiverem perguntas, me mandem, né? Que a gente repassa lá para o Rafael. E aquilo que você tiver de material, inclusive esse aí, se você puder depositar no nosso diretório lá, a gente agradece. Tá bom, Rafael? Perfeito. Galera, obrigado pela presença. Boa semana. Estou disponível aqui para quando vocês precisarem tirar dúvidas de certificações, processos. Podem contar comigo que eu ajudo vocês. Boas semanas, boas vendas, sucesso, gente. Bom dia. Obrigado.